E a gente segue aqui com a nossa série sobre como começar o ano no azul. E hoje a gente vai bater um papo com o Celso Santana, que é psicólogo comportamental e mestre em finanças. Ele atua há mais de 10 anos aí no mercado e o seu trabalho tem um foco no desenvolvimento emocional voltado para o mercado financeiro. Celso, muito bem-vindo, obrigado pelo tempo e pela contribuição que você vai deixar aqui com a gente. Perfeito, Ellen, obrigado pelo convite. Celso, você tem uma vasta experiência aí quando a gente fala entre emoção e dinheiro, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho para mim qual é a relação, né, se existe, qual é a relação entre emoção, saúde emocional ali, né, e dinheiro. Perfeito. Bom, a relação ela é total, né? A gente não tem como pensar um sem o outro. Pelo menos no mundo que a gente vive hoje, e falando aí para a grande maioria da população, o dinheiro ele é essencialmente parte da nossa vida. A gente dorme, sonha com conta, com ganhar, perder dinheiro, acorda, muitas vezes vai todo o trabalho, todos os afazeres de casa, muitas vezes é em torno de você ter que sair, trabalhar numa coisa que você não quer, mas você está pensando na conta que vai ser paga no final do mês. E às vezes percorrer uma vida inteira, né, sem fazendo algo que não gosta, mas porque é aquilo que está pagando o seu, bom, enfim, todo o seu conforto, toda a sua vida. Então, assim, o dinheiro, ele é, de certa forma, um dos pontos principais, tanto que a psicologia hoje já se debruça muito mais ainda em cima desse escopo e que faz parte aí, total do meu trabalho já, como você disse, há mais de 10 anos. Então, essa relação, ela pode ser saudável, né? O que a gente quer, a gente busca que seja uma relação sempre saudável, e muitas vezes é uma relação que vai trazer aí um adoecimento. A gente está falando de depressão, de ansiedade, né, o estresse da vida de uma maneira geral, vergonha, né, os sentimentos assim de tristeza, de você se colocar muitas vezes em comparação com outras pessoas da família, pessoas próximas, vizinhos. Então, assim, tudo que a gente pega de relação, tanto no trabalho, em casa, às vezes até interpessoal, né? Então, muitos casos que a gente viu agora, inclusive, de casamentos que, né, acabaram não chegando ao fim por conta principalmente da pandemia, de relações também aí de trabalho, que, enfim, um trabalha, outro não trabalha. Então, tudo isso, quando a gente está falando de questões, isso, inclusive no consultório, né, para psicólogos, digamos, mais convencionais, né, que não vão trabalhar especificamente esse aspecto, mas está ali, está permeando. Então, assim, para a gente ela é uma esfera que ela tem que ser cada vez mais estudada, compreendida, inclusive, principalmente aí pelas pessoas no geral, né? Entenderem que a relação, quando você compra algo, às vezes pode ser só um investimento ali em alguma emoção sua, né? Faltante ou muitas vezes excessiva. Assim, na verdade, a gente acaba agindo por impulso ali, motivado, né, mobilizado ali por uma emoção, por uma falta, né, para você preencher um espaço ali, e isso vai impactar no seu orçamento. E aí isso vai impactar na sua saúde emocional mais para frente, porque compromete ali a sua renda, de repente, né? É um É ciclo isso? vicioso, né? Você vai entrando aqui. A gente tem um termo em inglês, né? Comfort food, comidas de conforto. Só que a comida, ela não vem, né? Você vai comprar algo, geralmente são ricas em açúcar e sal, né? Mas que são gostosas, né? Então, Dá assim, aquela sensação, né, de satisfação. as chamadas bobagens, né? Que a gente acaba comprando. Mas aquilo, inclusive, explodiu muito, né? Aí, novamente, sendo mais atual aqui na questão da pandemia, a gente teve um aumento, um crescimento gigantesco das empresas de entrega, delivery, né? Então, Delivery. né, não precisa citar, mas a gente sabe que elas cresceram muito porque o uso, né, e a facilitação desse meio até de você chegar ali, cadastrar seu cartão de crédito e já deixar tudo ali, é muito rápido, né, e você tem toda a questão do marketing que vai trabalhar favorecendo isso. Então você vai ter mensagens que vão chegar o tempo todo te mostrando, isso está na promoção e tal, enfim, aí você acaba comprando. Então, pessoas que se endividaram por conta até mesmo da alimentação, que seria uma coisa básica, Eu né? ia Nossa. colocar isso, assim, fazendo uma análise, né? Eu tenho relatos, né, de pessoas que trouxeram isso. Olha, a partir desse momento, por conta dessa facilidade com os aplicativos de entrega delivery de alimento, né? Da parte de alimentação, meu orçamento, assim, estourou, e aí quando eu fui ver, assim, eu tive que dar uma reduzida, porque é muito fácil, né? E, assim, a comida, ela preenche um espaço ali, né? Ela sacia não só a fome, mas outras Exato. necessidades ali. A gente não está falando da sobrevivência, né? Se a gente pensar na Exatamente. famosa pirâmide do Abraham Maslow, aí embaixo está ali a sobrevivência. Você precisa comer para você ter energia, para você, né, enfim, viver.
a gente não está falando disso, já é um aspecto emocional. Já aquilo Exatamente. de a autorrealização, quando não preenchida, ela vai ser preenchida com isso. A autorrealização de você poder sentar, ligar a TV muitas vezes e comer aquela comida específica Você ali que nem te percebe, traz né, o gosto. É o felicidade. fato de você estar mastigando ali, ingerindo, né? Exatamente. Às vezes até mecânico. E assim, eu falo por mim mesmo, pela minha Sim, sim. experiência. É a forma emocional ali, né? Não tem a ver com a Exatamente. necessidade, né? E assim, em relação Perfeito. ao seu trabalho, o trabalho que você vem desenvolvendo ali, você é mestre em finanças, né? Analisa ali, trabalha com a parte comportamental. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, assim, pelo menos se você tem uma história que te marcou, do impacto que o seu Ah, tem trabalho vários. acabou trazendo ali para as pessoas que procuram por você. Uhum, perfeito. Assim, é bom, grande parte do meu trabalho hoje é dentro do mercado financeiro. Então, assim, atendendo pessoas que estão em contato diretamente, às vezes buscam o mercado financeiro como uma saída, até mesmo para preencher alguma a questão financeira mesmo, ou outras para investir e tal, e acabam se perdendo nesse meio aí, porque realmente é bastante. é, Melhorou muito, mas ainda não é um ambiente muito amigável para quem está começando, ainda mais quando a gente está falando de questões financeiras, ou seja, eu vou colocar meu dinheiro em algo que eu não tenho muita certeza, que eu não sei como é que funciona, enfim, aí você tem uma série de questões e até aqueles que trabalham, né, diariamente na bolsa. Mas, de maneira mais geral, bom, tem alguns casos que foram emblemáticos para mim, mas um específico, na verdade, dois. Um curto que a gente falou, que eu lembrei agora, que estou falando dos aplicativos de delivery, né? Eu já tive casos de clientes, uma cliente específica, que ela tinha, naquele mês que a gente estava em atendimento, ela tinha 12 mil em um aplicativo específico de iFood, né? Mostrando ali claramente, né, todo o descontrole que ela estava tendo em relação ao que O estava consumo acontecendo na ali, vida né? dela. Um consumo que não expressava, né, nenhum tipo de um ambiente saudável, mentalmente falando, na cabeça dela que estava vivendo. Então, Uhum. assim, sempre, isso é o que eu falo, é a consequência, né? A gente tem, até porque financeiramente é um dado muito objetivo. É até difícil as pessoas, aí falando na psicoterapia especificamente, elas é um processo até conseguirem se abrir, a conversar melhor sobre certos aspectos, né? Um processo de confiança. O psicólogo, ele está ali para construir juntamente com a Uhum. pessoa, né, o que vai ser feito. Então, assim, cada caso é um caso, mas a gente tem muitas similaridades. Quando a gente pega um caso como esse, a pessoa tem uma dívida, não uma dívida, ela até tinha condições, né, de quitar aquilo, mas era O praticamente, né, um valor, valor né? altíssimo, né? E ela estava demonstrando isso assim, como que não vê, né? O problema do cartão é isso, na hora que vem a fatura, que você vai se defrontar com aquela situação. Então, ela estava passando por esse momento, né? Então, mesmo ganhando o suficiente, as contas eram altíssimas e a gente via um reflexo com um dado objetivo em relação a isso, ao consumo delas enfriar, que aí são questões emocionais, problemas interpessoais, problemas familiares, tudo que estavam se convergindo para Uhum. esses momentos. Teve casos também teve um cliente específico que foi interessante o caso dele, porque ele me procurou dizendo assim, Celso, eu procurei ajuda porque eu já estava num ponto em que eu abria a Amazon para ver o que eu ia comprar. Eu queria comprar qualquer coisa. Abria um aplicativo, um site de compras, né? E ele queria ver o que ele ia comprar, porque ele precisava sentir, né, ter e nem era de receber o produto, era só o A momento em que ele compra em si. colocava a compra, o pagamento e sentir que aquilo estava chegando, né? Ele falou assim, olha, estava comprando inutilidades para casa, estava comprando vassoura e tal, as coisas que realmente eu não precisava. E eu enxerguei o quanto que eu estava precisando de ajuda, não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele também é um cliente que tinha uma remuneração alta, mas ao mesmo tempo também toda comprometida com várias compras por impulso, compras que saciavam aquele momento específico, dava aquela sensação de prazer. Como eu falei, é só o fato de você comprar, né, pagar e saber que aquele produto está chegando. Quando chegava, ele falou assim, chegava e tal, beleza, eu colocava ali do lado e já não E já importava partia mais. provavelmente para uma próxima compra. Então, era um preenchimento ali momentâneo. A gente estava passando por um processo também de problema matrimonial, né? Ele não sabia mais se o relacionamento estava dando certo e tal, só que naquele momento ele não estava enxergando isso. Então, o reflexo, né, a consequência eram as compras ali. Em psicoterapia, a gente até tem uma tese, uma ideia, só que, como eu disse antes, né, no caso da psicoterapia, o psicólogo ele vai juntamente com a pessoa construindo, né, as hipóteses, por mais que a gente já tenha, por experiência, né, e recorrência de vários atendimentos, você já tenha uma tese. Você acredita que, Uhum. bom, só que você tem que levar a pessoa até
ela Cobrir entender esse isso, né? ponto. Enxergar. Porque senão não adianta chegar e falar assim, olha, Ellen, seu problema então é esse. Muitas vezes a resposta vai ser a negação. Falei, não, que isso, você está louco? Não é isso. Né? Então a gente tem que fazer isso, né, devagar, Vai até para construir provocando algo. ali, né, caminhos para que Exatamente. ela mesmo tenha essa conscientização, né, e possa trabalhar de uma forma mais efetiva ali, né. Então, estou com problema, estou endividada, né, qual é o meu maior desafio? Assim, qual que é o principal desafio de uma pessoa que está passando por esse problema, que está passando pelo endividamento, que essa pessoa encontra ali para mudar essa situação? Acho que o primeiro e o mais importante, e por consequência o mais difícil, até por isso que muita gente evita isso, é você ter que confrontar o problema. Tá. Então, assim, é uma dica de geral, né, para as pessoas que, assim, olha, você vai ter que confrontar, que é colocar ali exatamente quais são suas entradas, receitas, seja todas elas, né, você entendeu o que você, financeiramente ali, você tá recebendo mensalmente e quais são as despesas, né, e confrontar isso, colocar justamente no... Não precisa ser nada sofisticado. Ah, vou abrir uma planilha de finanças pessoais. Você pode até usar, e tem várias aí, né, que vão te ajudar a fazer isso, modelos. Mas você pode fazer só pegar um papel, né, um caderno, um lápis, uma caneta ali e começar a descrever quais são os seus gastos recorrentes e tal, e confrontar esse cenário, você entender o que está acontecendo. Porque a dívida, ela é fruto, né, justamente desse processo de desequilíbrio financeiro, que também vem, né, e aí vem do desequilíbrio na parte psicológica, muitas vezes, tá? Obviamente não são em todas, a gente tem questões emergenciais, uns problemas que vão acontecendo, mas, Claro. no geral, acabam sendo. E é muito comum, Ellen, pessoas que não fazem isso, porque elas sabem, aquela questão assim, olha, eu não vou fazer um check-up médico porque eu Eu tenho... sei que vai aparecer Ah, eu alguma tô sentindo uma coisinha aqui e tal, assim, se eu for, vai aparecer alguma coisa, vou ter que Quem tratar e tal, pode ser um procurar acha, problema. né? Exatamente. E isso já é uma distorção da nossa forma de pensamento. Procurar, não, você tem que achar, você tem que entender. Quando você toma o controle para si, por mais dolorido que seja, é o primeiro passo para você já, inclusive, procurar ajuda, né, de um planejador financeiro, procurar ajuda, né, de pessoas que possam ajudar nessa parte de programação mesmo, né, e também na parte, né, de programar as dívidas, né, e as possíveis soluções, enfim, até falando mais do ponto de vista do próprio mercado. O que existe de opções de renegociar uma dívida, tirar um juros maior, um menor, trocar o cartão e tal, enfim, para se organizar. Mas também lidar com essa parte sua psicológica de entender, bom, por que isso... Deixa eu ver onde está sendo minha maior dificuldade. Vamos pegar um exemplo que eu dei do aplicativo de Uhum. entrega, né? Olha, está sendo aqui, ó, tô excessivamente pedindo comida e tal. Por que será que isso está acontecendo? Então a gente já começa a levantar algumas, a pessoa mesmo fazendo esse exercício, ela já começa a levantar algumas questões que já começam a apontar uma direção, né? Mas aí é ter esse planejamento, ter essa estratégia, tem que criar uma estratégia tanto financeira, e aí Uhum. lidando com essa dor, mas também uma estratégia de comportamento, que aí é de mudança. Existe uma maneira saudável para a gente lidar com o dinheiro? Existe um caminho, uma orientação que permita com que a gente trate de forma mais saudável essa relação aí, emoção e dinheiro? Sim, sem dúvidas. É porque assim, o dinheiro ele não tem que ser, a gente não tem que ser escravo dele. Como eu comecei dizendo lá, que a gente muitas vezes, a maioria das pessoas acabam, pelo menos a nossa cultura, acaba se escravizando pelo dinheiro, né? A gente servindo à possibilidade que o dinheiro nos dá de fazer e de ter, né? Então, assim, é entender quais são de fato algo que muitas vezes vai acabar acontecendo lá no final da maturidade nossa, né? De você entender que não precisava daquilo tudo, não precisava de fazer aquilo tudo, que não fazia sentido algum ter que mostrar para alguém valor, mas às vezes muito lá para muitas pessoas, né? Lá no final, né, já com experiência de vida e maturidade. Então a gente tem que buscar isso antes. Será que o que você realmente precisa? O que você realmente nesse momento da tua vida tem que... Primeiro, qual que é o significado que você dá para o dinheiro em si, né? E para as relações das pessoas próximas a você e tal. Entender, né, esses pontos, né? São válidos ou não. Mas o outro é ter uma relação, como eu falei, a gente precisa, né? Ele não necessariamente vai trazer felicidade, mas a ausência dele traz infelicidade, né? Pelo menos na nossa cultura aqui, né? Sempre dito isso, porque não é... Isso tem, né, diversos estudos mostrando que você aumentar só o salário do funcionário não faz necessariamente do mesmo, né, uma correlação ali positiva entre você aumentar o salário e ele ser mais produtivo, estar mais feliz, enfim, não é isso. Mas se você tira, aí
Aí vem a infelicidade, vem a improdutividade, assim, uma retaliação do funcionário. Então, assim, a gente sabe que a falta dele, né, quando a gente tem um básico, a gente vai construir esse caminho da autorrealização, da felicidade, por meio de outros pontos, e não pode ser, sermos vítimas do estilo de vida que é Pode vendido, ser né? o Muitas único vezes que você fator tem que ali, ter. né, da felicidade, que traz a felicidade, é isso? Mas Exatamente. é um dos pilares ali. Ele contribui para que a gente alcance por meio de outros fatores, né? Ele contribui. A gente vive num mundo, numa sociedade, e a gente precisa de dinheiro, né? Exatamente. Mas aí, como eu falei, você tem que ter o seu equilíbrio. Até isso no mercado financeiro é engraçado, porque em tese, você tem valores que você pode fazer investimentos e ter rentabilidades altíssimas. Até quem trabalha diretamente com operações no mercado, fica aquela ideia de, bom, eu posso ganhar. Eu assim pergunto isso para o cliente, falo assim, mas qual que é o teu objetivo? O que você acredita que isso vai te trazer satisfação na tua vida? Porque não tem limite. Não tem plano de carreira para isso. Não é igual você entra numa empresa, você olha lá para o cara sênior e fala, ele ganha tanto, então eu vou chegar. Na vida, nos investimentos, isso não existe. Trazendo mais para o dia a dia, é isso, você encarar as suas escolhas, como todas as escolhas que a gente faz, são decisões, e na maioria, como eu falei, são decisões financeiras, o dia todo, o tempo todo, né? A gente está incorrendo em gastos, em dispêndios, em escolhas, e fazer com que essas escolhas sejam as mais saudáveis possíveis dentro desse planejamento que você tem já feito, já constituído lá atrás, né? Pensado como é que você se enxerga daqui a 5 anos, a 10 anos, né? Onde você quer chegar e tal. Até mesmo disso, já comprar uma casa, trocar o carro, enfim, mas que faça isso de uma maneira com melhores decisões, melhores escolhas. É entender, você está incorrendo em um gasto, por exemplo, ou um investimento. E eu não falo investimento em bolsa, eu falo investimento para você mesmo. Eu posso pensar, por exemplo, vou dar um seminário agora, e tal, minha camisa rasgou, eu não sei, preciso Independente comprar do que algo for, novo. né? Uhum. Mas nesse caso, sei lá, é porque eu quero ter aquela marca, aquela camisa e tal, e isso vai me fazer sentir melhor, né? E aí aí sim entrar, tentar entender isso, por que isso faria com que você usar uma marca específica te faria se sentir melhor, ou é um investimento. Eu preciso porque ao ter este gasto, pensando numa pessoa que já está endividada, ter Tá. esse gasto, eu tenho que entender, assim, ele vai potencialmente me gerar mais rendimentos. Se eu fizer esse seminário, se eu falar, vender um serviço, um produto, alguma coisa, eu preciso estar bem ali naquele momento para fazer isso. Então, talvez, nesse caso, seja um investimento, seja algo necessário, não é o que eu quero. Então, é começar a desvincular isso. O que você precisa do que você quer, né? São duas coisas diferentes. Tomar decisões que vão incorrer em gastos muito mais, pelo menos passando por esses filtros, né, eu chamo de filtros mentais, filtros cognitivos, que você se pergunta, isso é um investimento, isso é um gasto? Eu preciso ou eu quero? Toda vez que vou fazer, né, uma escolha financeira. Mas como tomar boas decisões ali, né? No momento de crise, a gente sabe que é mais difícil. De crise financeira, né? É. Porque se essa crise for emocional, não tome decisão nenhuma. Eu sempre falo isso para o pessoal. Se você está nervoso, você está com raiva, em crise, não tome nenhuma decisão. É aquela velha e boa, está de cabeça quente, então nem responde, nem toma decisão. Espera um pouco. Por quê? Porque a emoção, raiva primária nossa, ela vai fazer com que a gente entre, muitas vezes, ali, tomar decisões, pelo menos vão ser as mais acertadas, né? Vão ser instintivas e tal, vão ser cabeça fresca, que a gente pensa melhor. Mas agora a gente está vivendo aí uma situação financeira no país difícil, inflação alta, né? Juros altos, né? Então, tomar essas decisões ainda com mais cuidado, né? Daquilo que você precisa realmente, daquilo que você quer, né? Entender o cenário que você se encontra, até mesmo a gente faz, um mapeamento ambiental da pessoa, assim, do que é o ambiente, é tudo que você vive, tudo que você faz. O exemplo que eu dou para facilitar é o seguinte: se a gente, voltando lá na questão da alimentação, se você quer trocar a sua alimentação, você tem... por que a gente prefere comer, sei lá, um bolo de chocolate a uma cenoura? Isso tem a ver com a formação do ser humano, da espécie, né? Tem a ver com o imediatismo, né? De a gente ter mais sabor para aquilo que tem mais glicose, portanto, mais energia. Então, tem toda uma questão biológica envolvida também. Então, como é que a gente vai mudar esse ambiente?
Primeiro, em casa, você não vai ter nem a possibilidade de ter acesso fácil, porque na hora que a força de vontade baixar, porque ela vai, aí tem a ver com a emoção, né? Às vezes brigou com alguém, recebeu uma notícia Qualquer ruim, ou gatilho emocional ali, né? você vai lá e vai incorrer naquele ato que, nesse escopo dessa estratégia, seria errado. Tá. Outro ponto, se você vai ao supermercado, nesse mesmo caso, você vai já saciada. Por quê? Porque senão, ao comprar e pensando que tudo ali é desenhado para que a gente seja mais imediatista e consuma mais, você muitas vezes vai ser vencida ali naquele momento. Em casa, quais são os gastos essenciais, aqueles que têm que ser priorizados, então tudo isso vai mudando, né? Então vai mudando e vai mudando a cabeça também, até o ponto em que as dívidas, para quem está endividado, vai ser o primeiro passo, né? Porque não vai ter outro, digamos, investimento na parte Uhum. emocional financeira principal, que você finalizar suas dívidas, até passar ali para os outros passos, constituição de uma reserva de emergência, É, é, é um até processo, investimentos. é um processo de evolução ali, né? E quanto mais saudável emocionalmente a pessoa tiver, mais fácil dela identificar isso e conseguir colocar em prática as ações ali, né, para esse processo acontecer. Mas é uma construção. Até eu discordo Uhum. muitas vezes de colegas que falam assim, a pessoa ela tem que ter uma reserva antes de qualquer investimento. Você tem que construir uma reserva, não ter dívidas, claro, aí tudo bem, mas uma reserva de emergência que vai ser aí 6 meses até 12 meses da sua remuneração antes de você pensar em investir. Só que quando você joga muito para frente as possibilidades, você se engajar em algo que você realmente quer, a chance é de você não, a sua disciplina ali, né, pelo menos de você continuar fazendo aquilo, ela seja menor, né? Então, Uhum. assim, é aquele prêmio, sou um investidor, agora comecei a investir. Está tão longe no horizonte que a pessoa, às vezes, fraqueja. Então, hoje a gente já tem opções de tesouro direto, né, do lado do próprio governo, tal, você, com menos de R$ 100, você já consegue fazer um investimento, aí não vai mudar nada, você colocar lá R$ 100 lá, comprar a renda fixa. Mas, muitas vezes, para a pessoa, só dela saber que ela já tem, olha, eu já tenho um investimento, eu já sou um investidor, ó, renda fixa, claro, tá, eu comprei ali alguma coisa, com pouco, e tem que ser pouco mesmo, já traz uma sensação presente de mudança de comportamento, ainda que eu não, Perfeito. agora eu vou trabalhar outros pontos, né? Porque você vê uma mudança significativa, porque muitas vezes você pensa assim, não, mas vai demorar tanto até eu conseguir comprar Parece tão alguma coisa, longe investir. da minha realidade, né? E hoje a gente tem essa acessibilidade ali, né? Essa oportunidade ali. É só a gente olhar mesmo, entender que é possível, né? E se organizar para Exato. isso, né? E aí, isso já, por si só, já traz um sentimento de recompensa. Pô, eu já consegui fazer. Agora vamos fazer isso aqui crescer. E aos pouquinhos vai dando aquela Vai sensação de evoluir. você, de evolução, Então, justamente. perfeito. Celso, olha, eu só posso te agradecer tanto ao tempo que você dedicou aqui para tirar essas dúvidas e trazer essas informações super importantes, né? Como aceitar participar aqui com a gente, né? E atender os nossos usuários. Obrigada, tá? Pela participação. Foi um Eu que prazer aqui, agradeço. bater esse papo com você, viu? Obrigado a todos. Obrigado, Ellen. Foi um prazer também estar aqui com vocês e ansioso aí para a gente fazer mais e mais temas, trazer mais temas Com relevantes como certeza. esse aqui, Com né, certeza, futuramente. Celso. De novo, obrigada. A gente vai seguir com mais informações importantes para que as pessoas comecem o ano no azul, tá? A gente se vê aí nos próximos vídeos.